A paz do Senhor Jesus, boa tarde, mulheres de Deus. Aqui quem fala é Ana Patês e através de uma palavra eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então preste atenção nessa live que eu creio que o Senhor vai falar com você, amém? A palavra está em Lucas 10, a partir do 38. Vai dizer, enquanto eles iam de caminho, Jesus entrou em uma aldeia, certa mulher chamada Maria o recebeu em sua casa, e esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentada aos pés de Jesus, escutava a sua palavra. Marta, porém, estava distraída com muitos serviços, e aproximando-se repentinamente disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado só para servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus, respondendo-lhe, disse, Marta, Marta, estás ansiosa e te atribulas com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Uma palavra bastante conhecida, eu creio que por todas nós, onde vai falar de duas irmãs, Marta e Maria, a qual ambas diante de Jesus têm um comportamento diferente. Então, Maria tem um comportamento e Marta tem outro. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que o Senhor quer falar através dessa palavra. Diz que Marta recebeu em casa, porém ela estava atribulada com muitas coisas, afadigada, estressada, preocupada em servir, em fazer o melhor. Ou seja, por mais que ela tenha feito ali todo o cenário das boas-vindas de Jesus, ela não conseguiu dar devida atenção naquele momento para Jesus porque ela estava preocupada com os afazeres. Então eu quero que você tente imaginar, naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp para as pessoas dizerem que estavam chegando para ficar um tempo, alguns dias na casa de alguém. Então chegaram 13 homens, porque Jesus andava com seus 12 discípulos. Tenta imaginar esse cenário de ela preocupada em acomodar todo mundo bem, provavelmente eles estavam cansados, sedentos, famintos, e ela queria fazer o melhor para servi-los. Então, esse comportamento foi um comportamento de quem queria servir Jesus da melhor maneira possível. Porém, Maria teve um outro comportamento. A palavra diz que ela se assentou aos pés de Jesus e ouvia o que ele falava. E quando Marta quis chamar a atenção de Jesus para que ele chamasse sua irmã para ajudá-la, ele vai dizer que ela estava cansada, fadigada, mas que Maria escolheu a melhor parte, que era sentar e ouvir Jesus. Quantas vezes eu e você queremos fazer a obra do Senhor, nós queremos servir, nós estamos disponíveis para servir. Porém, ficamos muitas vezes até afadigadas de tantas coisas, tantas atribuições. Olha só, querendo servir Jesus, querendo fazer da melhor maneira, porém atribuladas, afadigadas, muitas vezes cansadas. E olha o que Jesus fala. Quando ele diz para Maria, quando ele diz que Maria escolheu a melhor parte, que não lhe seria tirada, sabe o que eu aprendo com isso? Hoje você pode ter um ministério, hoje você pode ter uma chamada, hoje você pode ter um cargo, mas isso tudo, amanhã o cenário pode mudar. Porém, o relacionamento que nós desenvolvemos com Jesus, a intimidade que nós temos com Ele, isso ninguém tira. E outra coisa que eu aprendo com essa palavra, que quem não para ouvir Jesus falar, fica cansado, afadigado, fica atribulado. Porque muitas vezes para servir Jesus precisamos ouvir e ser direcionadas por Ele. Porque muitas vezes queremos fazer coisas que estamos servindo a homens, queremos fazer coisas que estamos fazendo em prol de nós mesmos. E dizemos que estamos fazendo para Jesus, sem parar para ouvir o que Ele quer de mim e de você. Então é necessário, para servir a Jesus, investir tempo de relacionamento com Ele. Relacionamento é uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu também escuto. Não adianta eu dizer que eu estou me relacionando com alguém se eu só falo. Eu só chego, eu falo, coloco as minhas petições, eu oro.
Enfim, porém eu não paro para ouvir. Muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos orando ao Senhor, estamos colocando as nossas necessidades diante dele, e quando ele vai dar uma resposta, nós levantamos para ir fazer as coisas, porque estamos cansadas e afadigadas demais para ouvir a voz dele. Então é isso que o Senhor ele quer nos despertar nessa tarde. E nós precisamos investir tempo no relacionamento com Jesus. Porque quando eu invisto tempo no relacionamento com Jesus, eu estou investindo na minha vida espiritual. Porém, quando eu estou servindo, fazendo coisas, seja lá o que for, na obra, para o reino, isso tem a ver com a minha vida ministerial. Muitas vezes as pessoas, elas confundem essas duas coisas. A vida espiritual com a vida ministerial. Elas estão relacionadas, mas são coisas distintas. Quando Jesus ele fala, ele está ensinando os seus discípulos orar lá em Mateus 6, a partir do 6, ele começa a dizer assim: entra no teu quarto, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, porque ele em público vai te recompensar. O que quer dizer essa palavra? Tudo aquilo que eu faço no secreto, tudo aquilo que eu invisto no relacionamento com Jesus tem a ver com a minha vida espiritual. Porém, quando diz que Deus, ele faz, ele recompensa no público, está dizendo em relação ao meu ministério, a minha chamada, é o que eu faço no reino, envolvendo outras pessoas. Isso tem a ver com o meu ministério. Muitas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa. Querem servir a Jesus, estão trabalhando de forma ministerial, porém não estão investindo tempo com ele. Muitas vezes não tem tempo de ter um tempo de oração, de busca, de leitura da palavra, de consagração, ou seja, não está tão carregado, tão preocupado em fazer, que não gasta tempo na tua vida espiritual. Invista tempo no teu relacionamento com Jesus. Invista tempo na tua vida espiritual, porque a tua vida espiritual é a base do teu ministério, assim como é base para todas as outras coisas na tua vida. Invista no teu espiritual, invista este tempo com Jesus para conhecer, ouvir o que ele tem para falar, ser direcionado e conhecer os propósitos de Deus para sua vida. Talvez você esteja pensando assim: mas eu sou esposa de pastor, eu sou esposa do líder, meu marido tá na frente e eu fico só na intercessão, ou algumas acham que tá tudo bem, meu marido faz, ele resolve, e eu vou ficar só aqui, porque Jesus não tem nada comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Jesus tem algo grande contigo. Jesus tem algo grande com você nessa terra. E esta é uma palavra de despertamento para algumas mulheres nessa tarde. Eu vou te mostrar através de algumas palavras aqui da Bíblia, só algumas porque tem várias, como que é o relacionamento que Jesus desenvolvia com mulheres, porque Jesus, ele tem uma intimidade, ele tem algo diferente com as mulheres, e através de algumas palavras aqui, eu quero deixar isso claro para você, amém? Em Lucas 8, do 1 ao 3, vai dizer que existiam mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Então, o que nós podemos entender com isso? Que Jesus ali no tempo do ministério dele, era necessário, recursos, era necessário algumas coisas para que ele fizesse a obra aqui na terra. Existiam mulheres que serviam, que ajudavam, que investiam no ministério dele. Então eu não sei quais são os bens, os dons, os talentos, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Mas sirva ao Senhor com teus bens, com os teus talentos, com tudo aquilo que Ele colocou sobre a tua vida. Porque todas as pessoas têm, nem que seja um talento. Então você tem talentos, você tem algo para fazer para o Senhor. Amém? Olha o que diz aqui também em João 8, do 1 a 11. Quem dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, esse era um tribunal armado,
onde uma mulher ali estava num cenário de morte. A morte era iminente. Uma mulher adúltera, ela era apedrejada, né, diante ao público. E ali várias pessoas se reuniram e questionaram a Jesus o que fazer acerca daquele pecado daquela mulher. Porque muitas vezes o ser humano é assim. Ele quer a graça, ele quer a misericórdia para ele. Para o outro ele quer as pedras. Então Jesus, através de uma palavra, ele desconstruiu todo o argumento daquelas pessoas. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então muitas vezes é dessa maneira que Jesus ele faz a nossa vida. Muitas vezes existem acusadores, perseguidores, mas Jesus ele é fiel, Jesus ele é justo juiz. E ele falou algo muito interessante para ela. Ele disse: vá e não peques mais. Então Jesus ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele diz para ir, mas não pecar mais. Não é para ir e continuar no erro, não é para ir e continuar no pecado. Então Jesus ele advertiu, ele orientou que a partir dali, daquele encontro que aquela mulher teve com ele, tudo seria novo, ela seria uma nova pessoa. A vida dela foi transformada através da misericórdia, da graça, mas através da orientação que Jesus deu para ela. Amém? Olha o que está em Lucas 7, do 11 ao 35. Vem falar que Jesus ele se importa em parar uma multidão para poder ressuscitar o filho de uma viúva, a viúva de Naim. Imagina que aquela mulher, ela já tinha perdido o seu filho, ela já tinha perdido o seu marido e agora ela estava indo enterrar o seu filho. Imagina como ela estava com o coração contrito, triste, arrasada, porque era tantas coisas envolvidas, um cenário de perda, de frustração, e outra coisa, uma mulher viúva e sem filho. Qual o recurso financeiro que aquela mulher teria para viver? Então aquela mulher estava condenada a uma vida triste, amargurada e provavelmente de miséria, onde ela viveria de migalhas, talvez de esmolas, enfim. E Jesus, a palavra diz que ele teve íntima compaixão, ele se encheu de compaixão pela vida daquela mulher. E ele foi e ele ressuscitou o filho daquela viúva. Ou seja, ele mudou o cenário. Aonde era um cenário de morte, ele colocou vida e vida em abundância, porque é isso que Jesus tem para nós. Vida em abundância. Em Lucas 8, do 43 ao 48, vai falar da mulher do fluxo de sangue. Também é uma passagem bastante conhecida, onde aquela mulher pereceu por 12 anos, colocou os seus recursos, depositou toda a sua expectativa nos médicos, gastou todos os seus recursos financeiros, porém ela não foi curada daquela enfermidade, mas movida de fé, teve uma iniciativa de ir até Jesus, tão somente tocou nas vestes dele e ela foi curada. E olha a palavra a qual o Senhor a despede: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele falou para aquela mulher ir em paz. O que é que está tirando a sua paz? É o coronavírus? É essa pandemia? É a crise que está assolando o mundo? Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus de paz, ele tem todo o controle nas tuas mãos. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Tudo é permissão, tudo está no controle das mãos do nosso Deus. Olha o que vai falar aqui em Mateus, no 27, versículo 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Essa era a mulher de Pôncio Pilatos, o advertindo, porque Deus deu um sonho para ela. E neste sonho ficou muito claro para essa mulher que Jesus era um homem justo, que todo aquele cenário de acusação, tudo aquilo era injusto perante a ele. Então, olha o que aconteceu. Deus usou uma mulher, Deus deu um sonho para uma mulher. Talvez o Senhor está querendo te dar sonhos de revelação. Talvez você ainda não entendeu que o Senhor quer te mostrar coisas grandes, quer te revelar aquilo que está em oculto. O Senhor quer usar a
tua vida, mulher. Olha o que diz aqui em Lucas 24, do 9 ao 10. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana, junto com outras mulheres, foram ao sepulcro levar especiarias justamente para embalsamar o corpo de Jesus. Então, olha só, essas mulheres foram até lá. E Jesus, ele se apresentou a primeira vez depois da ressurreição para Maria Madalena, para uma mulher. Então, olha para você ver, eu poderia falar de tantas outras mulheres aqui. Eu poderia falar da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus e dali ela teve uma vida totalmente transformada. Eu poderia falar de tantas outras, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. São tantas as mulheres que quando encontraram com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas e Jesus as usou para algum propósito, para alguma missão em específica. Então deixa eu te falar uma coisa, mulher. Por mais que seu esposo seja usado, seja um pastor, um líder, um missionário, um pregador da palavra de Deus, glória a Deus por isso. Mas o Senhor, ele tem algo grande contigo também nessa terra. Para de se acovardar, para de se amedrontar. Talvez você esteja num cenário de humilhação, um cenário onde você está ficando acuada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é uma sombra, você é uma pessoa. Você não é uma sombra, você é uma pessoa. Você não é uma cópia, você é o original. Deus tem algo contigo também, mulher. Deus tem algo com você nessa terra. Abra a tua boca, aproveita esse cenário onde nós estamos trancafiados dentro dos nossos lares. Aproveita isso e vai buscar a face do Senhor, vai buscar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, os propósitos que Ele tem. Muito o Senhor quer revelar, muito o Senhor quer mostrar ainda. Porque nós, como igreja do século 21, temos ainda uma missão, nós temos algo grande ainda para fazer antes do arrebatamento da igreja. E Deus quer usar a tua vida, mulher. Para de se acovardar, dizer que não sabe. Vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra, se encha de Deus, se encha da presença do Senhor. Por mais que nós estamos fora da igreja, por conta de liminares, por conta de leis, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa de microfone para adorar o teu Deus. Vai para o secreto, vai orar, vai buscar a face do Senhor, porque essa é a hora vem e é agora onde Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor está separando aquele que é daquele que não é. Eu estava na minha sala orando em janeiro, comecinho de janeiro, e o Senhor falou assim comigo, que Ele ia fazer diferença entre quem serve e quem não serve a Ele. Eu achei que era mais crises financeiras que estavam por vir, e o Senhor falou, não é só isso. Começou a falar comigo a respeito das 10 pragas do Egito, onde Ele fez diferença entre o povo que servia a Ele e o povo que não servia. Ele me fez lembrar do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, repreendendo toda a mortandade. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele tem algo grande para fazer e é no meio da igreja. É hora da igreja cingir os lombos, buscar a face do Senhor, comer, se alimentar a palavra, porque chegará um tempo que muitos terão fome e não é fome de comida, não é fome de alimento, é fome da palavra. Então essa palavra tem que estar em mim, em você. Então nós temos que ter para nós e alimentar outras pessoas. Nós temos que estar preparados, alicerçados em Deus, cheios da presença de Deus. Aproveita esse tempo que aparentemente é um tempo improdutivo, inútil, e vai buscar a face do Senhor, vai meditar na palavra, vai ter um tempo de jejum, de oração, vai se consagrar ao Senhor, porque o Senhor quer te usar para uma grande missão ainda nessa terra. Antes de Jesus voltar, o Senhor, Ele tem algumas coisas para fazer através da sua vida, e grande é o que Ele vai fazer no meio da igreja, porque existem altares corrompidos,
Hoje, dentro das igrejas, nós vemos o quê? Nós vemos pessoas usando o púlpito como palco, nós vemos estrelismo, nós vemos competição, nós vemos tantas coisas que desagradam ao Senhor, ouvimos tantas músicas que massageiam o ego, que fazem bem para o ser humano, mas deixa eu te dizer, isso está longe da essência da adoração. A igreja precisa voltar para a essência da adoração, e a hora vem e a hora é agora. Ele está procurando, buscando. Os olhos do Senhor estão passando sobre a face da terra e buscando os verdadeiros adoradores. Será que Ele pode encontrar em mim e você verdadeiros adoradores? Adore ao Senhor, independente da situação, porque tudo está no controle das mãos dEle. Amém? E eu creio que o Senhor falou com você através dessa palavra, porque fortemente Ele falou no meu coração. E fique com essa palavra, busque ao Senhor em todo tempo, aproveite este tempo e se fortaleça em Deus, porque você vai precisar da força que vem do alto. Amém? E eu deixo a paz do Senhor com todas. Deus as abençoe em Cristo Jesus.